A atuação do Espírito Santo no plano da redenção. A paz de Cristo, meus irmãos, sejam bem-vindos à lição 2, classe de adultos, nesse trimestre lindo e abençoado, o primeiro trimestre da Escola Dominical de 2021, onde nós estamos estudando sobre o verdadeiro pentecostalismo. Uma lição muito linda, uma lição muito especial, e é um prazer compartilhar aqui com todos os irmãos do Brasil, de todos os estados do exterior. É um prazer compartilhar aqui com vocês. Eu sou o Diácono Denis Pereira, professor da EBD já há mais de 20 anos. Aqui no canal você vai encontrar as aulas para as classes de jovens, juvenis, adolescentes e agora adultos também. Deixe o seu comentário, fale para nós de onde você assiste as nossas aulas, de como estão as expectativas e as perspectivas para este ano que se inicia aí na sua cidade, aí na sua igreja. Comente nosso vídeo como a irmã Luciane Rocha, Geidson de Souza, Simone Chagas, Carlos Henrique, Ana Priscila, Luciene Alves, Wanda Franco, Rosa Assis, Raquel Porto, Maiara, Caroline Deusângelo Rodrigues, Naeli Santos, Francisca Silva e tantos irmãos que comentam as nossas aulas. Não dá para ler aqui o comentário de cada um, mas eu cito aqui o seu nome. Deixa aí o seu comentário. Conheça o nosso canal, tem muito material aqui para liderança, para casais, para relacionamentos, perguntas e respostas, tá certo? Conheça o nosso ministério, são 20 anos já lecionando na escola dominical, liderando jovens e adolescentes, pregando a palavra de Deus. Não prega para a irmã também, prega para adulto, prega para obreiro, pregamos aí a palavra de Deus onde quer que formos chamados, onde quer que o Senhor nos levar. Será um prazer atender os irmãos. Nosso WhatsApp está aí, é o 19 99444 2831, tá certo? Aqui na descrição dos vídeos tem todas as minhas redes sociais, tem 2 links aqui. Um para você abrir material de apoio em PDF para a tua aula, o outro link é para você entrar em grupos de apoio no WhatsApp, tá bom? Clica no link e eu quero dar um puxãozinho de orelha de leve em você, professor, professora. Gente, a gente disponibiliza um monte de material na internet, lá da igreja de Criciúma, Assembleia de Deus em Criciúma, da irmã Dália Helena, do evangelista Caramuru Afonso, enfim, material não é o que falta. E ainda tem professor que quer mais material. Ei, querido, o material disponibilizado, escrito ou em vídeo, é para você produzir sua própria aula. Isso, essa aula você tem que assistir ela, sabe como? Bíblia, revista, lápis, papel, caneta, bloco de anotações, para você produzir a sua aula. No domingo, o seu aluno quer escutar, assistir e participar da sua aula. Bora para mais uma aula, para mais uma lição, a lição 2, classe de adultos da Escola Dominical. A atuação do Espírito Santo no plano da redenção. Ei, se você não está inscrito ainda, inscreva-se no canal. Isso é muito importante, é muita coisa para falar, eu esqueci. Inscreva-se no canal e ative o sino de notificações, por favor. O textuário desta lição está em Atos 9:31. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam, e andando no temor do Senhor, e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Atos 9:31. A atuação do Espírito é contínua e dinâmica na igreja, na vida dos crentes, e os conduz desde a conversão até ao final da jornada cristã. Nós vamos olhar aí, então, sobre a atuação do Espírito Santo na igreja. João 16, do 7 ao 13, é o texto bíblico em classe. O objetivo geral dessa lição é ensinar que o Espírito Santo atua no plano de redenção. Introdução. Aprendemos na lição passada quem é o Espírito Santo e agora vamos estudar sobre a ação dele no processo de salvação da humanidade
e na edificação dos crentes. Jesus disse: não vos deixarei órfãos, mas eu vos enviarei outro Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não conhece, mas vós o conheceis, porque ele está convosco e habitará em vós. Não é? Por isso que 1 Coríntios vai dizer que nós somos templo, morada, habitação do Espírito Santo. Nós precisamos, inclusive, rever o nosso conceito sobre o fato de ser morada. Se antes da graça o Espírito Santo não habitava, já tinha que haver, e já havia alguns casos, e outros não, e aí com consequências, temor. Imagina agora que ele habita em nós. Pessoal, é graça, é graça. Ei, agora a gente devia ter muito mais temor de Deus do que antigamente. Por quê? Porque agora o Espírito Santo habita em nós. Não habita mais na arca. Ele não se manifesta mais na arca. De vez em quando, não. Ele habita em nós. Ele mora em nós. Meu Deus! Ei, nós precisamos ter mais temor de Deus. O Espírito Santo como promessa. A salvação da humanidade foi um projeto do Deus Trino e Uno, planejado antes da fundação do mundo. Cada pessoa da Trindade exerce uma função específica no plano de salvação, e a gente pode dizer, cada um exerce uma função específica e os três se completam. Amém? Corpo, alma e espírito. Cada um tem uma característica específica, uma função específica, mas os três se completam. Pai, Filho e Espírito Santo. Cada um uma função específica, mas os três se completam, porque, afinal de contas, os três são um. É assim. A promessa messiânica. A promessa existe porque a promessa existe porque existe um plano, e não um plano qualquer. Isso envolve as três pessoas da Trindade. 1 Pedro 1 e 2. Ele vai dizer sobre isso, vai mostrar sobre isso, não é? Então, esse plano eterno de Deus foi definido, foi preparado, foi produzido por toda a Trindade, escolhidos em conformidade com a presciência de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Então, é obra do Espírito Santo, é obra de Cristo, é obra de Deus. Deus anunciou diversas vezes e de diversas maneiras pelos profetas a vinda do seu Filho como Salvador ao mundo, não é? Então, e a promessa messiânica é acompanhada da promessa do Espírito, e ela é confirmada lá no Novo Testamento. Então, a salvação e plenitude do Espírito são anunciadas de antemão no Antigo Testamento para todo o povo. Então, tanto a promessa da salvação do Messias, quanto a promessa do derramamento do Espírito, não é? Ela já é anunciada dentro de todo o plano da salvação. Tem um texto bíblico, quando Moisés está profetizando e com alguns profetas, e no arraial, e 2 homens estão do lado de fora profetizando do arraial, e Josué chega para Moisés e fala para ele: tem um pessoal profetizando lá fora. O que Moisés responde para ele? Porque você tem ciúmes? Seria bom que Deus constituísse a todos como seus profetas, e que todos fossem cheios do Espírito, e que Deus colocasse sobre eles, sobre todos eles, o seu Espírito. Tá? Então há uma diferença da atuação do Espírito Santo antes e depois do Pentecostes. As múltiplas manifestações do Espírito são conhecidas desde o Antigo Testamento, não é? Uma delas era capacitar pessoas para obras específicas, como a de profeta, de liderança, como artesãos, artífices. Quando foi fazer a construção da arca ali, do tabernáculo, não é? A Bíblia diz que tem homens ali que eles tiveram, são 2 irmãos, eu não me lembro o nome deles agora, mas que a eles foi dada uma sabedoria para eles fazer obras que homem algum tinha feito. Então o Espírito Santo capacita, tem as capacitações, as habilitações espirituais, profecias, revelações, milagres. Tudo isso está lá em Êxodo 31:3, essas habilidades também artísticas, individuais, a habilidade para a liderança,
militar, não é? Agora, tudo isso no Antigo Testamento, e lembra-se que, de forma muito específica, de forma muito segmentada, de forma muito, como nós podemos dizer assim, de uma maneira muito controlada, não é? Não era um derramar, não, era de maneira muito específica. A vinda do Consolador estava associada à volta de Jesus ao céu, não é? Convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, não é? Por quê? Porque o cumprimento da promessa do derramamento do Espírito Santo estava vinculado à obra expiatória do Calvário, não é? Então, é Jesus que volta ao céu para possibilitar a vinda do Consolador. Por quê? Porque é o Espírito Santo que iria nos ensinar, nos guiar em toda a verdade. Jesus é a verdade e o Espírito nos guia em toda a verdade. Então você percebe que eles se completam. Só tomar cuidado para a gente não falar que um completa a obra do outro, para não dizer, então, a obra de Jesus foi incompleta. Não, não é isso. Mas eles se completam. Lembra que cada um tem um nível, uma característica de atuação, então eles se completam. Jesus veio para nos salvar, o Espírito para nos encher. Jesus veio ele mesmo sendo a verdade. Agora o Espírito vem para nos guiar em toda a verdade. O Espírito Santo consola e ensina. Consolador, a gente viu aqui na lição passada a base bíblica da consubstancialidade do Consolador, o Espírito Santo, com o Filho. O termo parakletos vem da preposição para, ao lado de, próximo, e do verbo kaleo, chamar, convocar, de modo que essa palavra significa coisa extraordinária: defensor, advogado, intercessor, auxiliador, ajudador, chamado para estar ao lado, é o Paracleto. A ideia de Parácletos é de alguém chamado para estar ao lado para ajudar. A tradução de Consolador é mais apropriada no contexto da promessa anunciada por Jesus no Evangelho de João. Então, Paracletos. Então, quando Jesus assim, tem muita coisa, quando Jesus diz assim, eu não vos deixarei órfãos, eu enviarei o outro Consolador. O que ele está dizendo? Paracletos, aquele que ajuda, aquele que advoga, aquele que intercede, meu Deus do céu, aquele que está ao lado para ajudar. O ensinador. O Espírito Santo é alguém, como Jesus, da mesma substância, glória, poder e majestade, razão pela qual o Senhor se refere a ele como outro Consolador. Alguém com as mesmas prerrogativas do Filho. Jesus disse que o Pai ensina. O ensino era parte do ministério de Jesus. Agora, o ensino, a instrução, também faz parte da atuação do Espírito Santo. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. É o Espírito Santo que nos ensina a compreender as Escrituras. É o Espírito Santo. Esse livro não pode ser lido sem a ajuda do Espírito Santo. Aliás, ele até pode, mas aí ele vai promover cada distorção que a gente vê por aí, não é? Ou então, como disse aí um famosinho esses dias, né? Quanto mais eu leio a Bíblia, mais ateu eu fico. Bom, porque o coração já está endurecido. Não tem o que fazer, não é? Porém, quem tem o seu coração voltado para Deus, quanto mais lê, mais gera fé. Quanto mais lê, mais é fortalecido. Quanto mais lê, mais compreende. Quanto mais lê, mais aprende a palavra de Deus. Por quê? Porque temos a ajuda do Espírito Santo, que é aquele que inspirou a palavra de Deus na vida daqueles que a escreveram. Então, a Bíblia Sagrada, é o único livro que, quando lemos, o fazemos na presença do autor, o Espírito Santo, aquele que inspirou as palavras que estão escritas neste livro. Ao longo de 1.600 anos, mais de 40 pessoas escrevendo em diversas situações esse texto sagrado. Estas pessoas tiveram ajuda do Espírito Santo, foram inspiradas pelo Espírito Santo. Então,
nós temos esse privilégio. O Espírito Santo é o ajudador, Paráclitos, ajudador. De fato, o Espírito nos ajuda na nossa vida diária. Uma das características mais lindas do Espírito Santo está lá em Romanos 8:26, quando o Paulo escreve assim: porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas. Porque ele prescruta todas as coisas, ele sonda todas as coisas, ainda as profundezas de Deus e a inconformidade com a vontade de Deus que intercede pelos santos. Oh, glória a Deus! Por isso que nós podemos orar livremente, mesmo que não tenhamos as palavras certas, mesmo que não consigamos falar, mas na nossa limitação, o Espírito nos ajuda a transmitir ao Pai aquilo que queremos falar, aquilo que precisamos falar, aquilo que precisamos receber. Ele nos ajuda também nos fazendo lembrar a palavra de Deus. Ninguém vai se lembrar de algo que não viu, ouviu, leu, aprendeu antes. Lembrança é algo que vem da memória, não é? Agora, essa ajuda do Espírito não nos desobriga de estudar a Bíblia. Não, pelo contrário. Nós temos que orar, nós temos que ler a Bíblia, nós temos que nos preparar, sim, porque é aí que a ajuda vem. Quem quer receber essa ajuda do Espírito Santo não abre mão do estudo. Pelo contrário, por quê? Porque enquanto eu estudo, que o Espírito Santo me faz lembrar, que o Espírito Santo ativa a minha memória, que o Espírito Santo me faz guardar a palavra de Deus, que o Espírito Santo promove em mim crescimento. E quando eu precisar, então ele me fará lembrar aquilo que já está guardado na minha memória, tá certo? É ele que nos ajuda. Tem um texto da Bíblia lindo que eu acho: quando vocês forem levados diante dos homens, quem se lembra aí? Não fiquem preocupados com o que há vez de falar. Não se preocupem com o que há vez de falar, porque na mesma hora o Espírito vos fará lembrar de todas as coisas. Olha lá, ó. Viu? Olha lá, não se preocupem. Viu? Olha lá, ó. Lucas 12. Ó. Ó, aqui, ó. Lucas 12, 11 e 12. Quando vocês forem levados às sinagogas e diante dos governantes das autoridades, não se preocupem com a forma pela qual se defenderão ou com o que dirão, pois naquela hora o Espírito Santo ensinará o que deverão dizer. Oh, glória a Deus! Então, o Espírito Santo é aquele que ajuda. O Espírito Santo reprova e conhece o mundo. Uma vez realizada a obra da redenção, o Espírito veio para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. A salvação está à disposição de todos, mas existe a necessidade de persuadir a humanidade. Quem é que faz isso? É o Espírito Santo. Não somos nós, hein? É o Espírito Santo que persuade, que convence. Convence do quê? O mundo do pecado. A ideia aqui de convencer é persuadir, não é? É o Espírito Santo que convence ou persuade o mundo do pecado. Jesus disse pecado e não pecados, porque ele não está falando de alguns pecados ou transgressões, mas da incredulidade. Isso é o pecado. Do pecado porque não creem em mim. Então é muito interessante que a gente entenda isso, não é? O homem precisa ser liberto do pecado. Isso revela toda a amplitude do que essa palavra, esse termo significa. É uma vida de pecado, é do pecado. O problema é que muitas vezes nós estamos polarizando a pregação em torno de um pecado específico. Eu não vou falar dele aqui, mas você sabe do que eu estou falando. Não. O Espírito Santo veio para nos convencer do pecado. Não é de um pecado específico, é da incredulidade. É por isso que aqueles que são incrédulos, eles já estão condenados em si mesmos. Por quê? Porque não creem. Entendeu? O maior
pecado é incredulidade. Por quê? Porque quando você crê, faz confissão, nasce de novo, muda de vida. Então é o Espírito que torna as pessoas conscientes de seu estado de miséria espiritual e as leva a reconhecerem o Senhor Jesus Cristo como o seu Salvador. É o Espírito Santo que faz isso. Por isso nós precisamos pregar o genuíno Evangelho. O Espírito convence o mundo da justiça. A justiça que o Espírito Santo convence o mundo é a justiça impecável de Cristo. Isso porque Jesus morreu e ressuscitou dentre os mortos, está à destra de Deus intercedendo por nós. Ele continua persuadindo as pessoas da justiça de Cristo. É por meio do Espírito que todos nós chegamos à convicção de que necessitamos da salvação. É por meio do Espírito. O homem precisa chegar a esta convicção. Eu preciso de salvação. Porque ao chegar a esta convicção, então o homem procura por um Salvador. Se o homem achar que não precisa de salvação, que não está condenado, para que ele vai querer um Salvador? Por isso que nós precisamos pregar o Evangelho genuíno, que leva as pessoas a olhar qual é a condição que ela se encontra de condenado, escravo, morto espiritualmente. E eu preciso de um Salvador. E é o Espírito Santo que faz isso enquanto ministramos e através da pregação. O Consolador nos leva a Jesus, o nosso advogado, o justo. Ele é a apropriação pelos nossos pecados, não só pelos nossos, pelos de todo mundo. Nós vamos entender isso, para orar por todos, para desejar a salvação de todas as pessoas. Por quê? Porque Jesus está à disposição para salvar a todas as pessoas. E qualquer pessoa, por mais imoral que seja a sua prática, se tiver um encontro genuíno com Jesus, muda de vida. Somente assim, não tem outro jeito. E o Espírito Santo está disponível a realizar isso na vida de toda e qualquer pessoa. Levar as pessoas ao conhecimento de Cristo e, portanto, a olhar para si mesmos e verem que precisam de Jesus. O Espírito Santo convence o mundo do juízo. Jesus disse ainda, do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. O príncipe deste mundo é uma referência a Satanás, derrotado com a vitória de Cristo no Calvário. O Espírito Santo convence o mundo do juízo, ou seja, trata-se de julgamento. Que julgamento? Nossos pecados foram julgados em Cristo na cruz. E Satanás perdeu as multidões do mundo que vieram a Jesus pela ação do Espírito Santo. Mas esse julgamento se refere ao mesmo julgamento de Satanás que já começou e será concluído na consumação dos séculos. O diabo sabe que já perdeu a batalha. Ele sabe que já perdeu, ele já foi vencido. Então, qual que é a estratégia do inimigo? É levar o maior número de pessoas com ele. Essa é a estratégia do inimigo. Ele sabe que o seu fim já está selado. Ele sabe que nada vai mudar a sua sentença. Então, qual é a estratégia do inimigo? Convencer as pessoas que não é bem assim. Não tem nada a ver. E devagarinho ele vai levando. Quando as pessoas menos percebem, perdeu. Já era. Partiu para a eternidade sem Deus. O Espírito Santo está aí, convencendo as pessoas do juízo. O juízo é uma referência ao julgamento de nossos pecados na cruz do Calvário e ao mesmo tempo do julgamento de Satanás. Por isso nós precisamos abrir o nosso coração para que o Espírito Santo nos convença. Mas o Espírito Santo é inteligente e educado. Para ser convencido por ele, é preciso abrir o coração. O que significa essa expressão, abrir o coração? Se render, se dobrar, se prostrar. A palavra de Deus, a ação do Espírito Santo, para que ele possa agir em nós, nos limpar, nos transformar, nos convencer que o preço foi pago e que temos uma nova vida em Cristo. E que o juízo que está destinado ao diabo não está mais destinado a nós. Por quê? Porque agora nenhuma condenação há
para os que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque agora nós andamos segundo o Espírito, não mais segundo a carne. Diante do exposto, ficamos sabendo que o sentido de consolador aplicado ao Espírito é inerente à sua natureza e obra. O Espírito atua na igreja para guiar o povo de Deus de forma coletiva, como ovelhas individualmente, e age também no mundo no processo da salvação. Ele está agindo, ele está trabalhando no meio da igreja e no mundo para conduzir as pessoas para Deus, para conduzir as pessoas para a salvação. Ele está atuando. E guarde isso dessa aula. Espírito Santo, Consolador, Paráclitos, o defensor, o advogado, o intercessor, o ajudador, aquele que é chamado para estar ao lado. Nós não estamos sós. Você não está sozinho. O Espírito Santo habita em você, está ao seu lado. Estar ao lado traz o sentido de ajuda, de companheirismo, de parceria, de comunhão. Não estamos só. O Espírito Santo está em nós, está conosco, está ao nosso lado. Oh, glórias a Deus. Que Deus te abençoe. Forte abraço. Assista, curta, compartilhe, inscreva-se no canal. E até o próximo vídeo. Deus abençoe a sua vida.